Estamos dando sequência aos temas relacionados à excelência no atendimento ao cliente e trabalho em equipe. É o nosso quarto bloco e vamos enaltecer a importância do trabalho em equipe e a importância da ferramenta que nós batizamos de feedback. Permanece esse nome em inglês, então vamos utilizar este nome no bloco. No bloco anterior, vocês se lembram que nós enaltecemos a questão da postura profissional, o desenvolvimento de competências, e eu provoquei vocês o que me falta para atingir essas competências que nós batizamos lá atrás de desejadas, competências diferenciadas. Portanto, na sequência, vamos falar de trabalho em equipe, o que significa isso, a importância disso. Vamos lá, acomode-se aí e me acompanhe neste novo tema no nosso quarto bloco. A frase aqui é uma frase clássica, né? Proferida por um especialista no trabalho em equipe, o americano Warren Bennis, e ele tem essa frase: nenhum de nós é tão capaz quanto todos nós. Eu enalteço o seguinte, pessoal, o trabalho em equipe ele é muito valorizado nos tempos de hoje, nós vamos justificar na sequência, e provoco você, como que eu me sinto, como eu sou, como eu me conduzo quando trabalho em equipe, não é? Pense a respeito disso, porque há profissionais que são bons profissionais desde que ele trabalhe sozinho, desde que ele trabalhe no início, no meio e no fim de uma determinada atividade. Ao passo que trabalhar em equipe é necessário um compartilhamento, uma responsabilidade, uma troca mútua de atribuições. Vamos trabalhar neste tema provocando você. Quando estamos trabalhando em grupo e quando estamos trabalhando em equipe. Há cartórios que trabalham como grupos de funcionários que evidentemente trabalham no mesmo endereço, né, no mesmo local, mas se comportam como grupos. E há cartórios que são mais eficientes justamente por trabalharem em equipe. Nós vamos falar desse contraste, dessa diferença, certamente recomendando a importância do trabalho em equipe. Vamos lá, neste slide eu enalteço as peculiaridades, as características do trabalho em grupo, né? Grupo de funcionários que trabalham bem entre grupos, mas esses grupos muitas vezes não se falam, não interagem, não conversam, não discutem pontos a melhorar, normalmente são trabalhos às vezes heterogêneos, ao passo que o trabalho em equipe exige um objetivo comum. Quando você pergunta para membros de uma equipe qual é o objetivo, se realmente for uma equipe, todos os membros dessa equipe respondem a mesma coisa. O quê? Qual é o objetivo da equipe? Ganhar o campeonato. Qual é o objetivo da equipe? Estar no primeiro degrau do pódio. Qual é o objetivo da equipe? Colocar uma medalha no peito. Portanto, os objetivos do grupo muitas vezes são diferentes do objetivo da equipe. E é sobre isto que nós vamos falar neste módulo, enaltecendo sempre a importância do trabalho em equipe. Veja neste slide o contraste do trabalho em grupo e do trabalho em equipe. Trabalho individual evolui para o trabalho em grupo, que por sua vez evolui para o trabalho em equipe. Quando eu uso o termo equipe, muitas vezes você deve escutar o trabalho em time. Time e equipe são sinônimos no mundo das corporações. Então, veja só, trabalho em grupo, 2 mais 2 igual a 4. Trabalho em equipe, 2 mais 2 igual a 5. Ué, errei na conta? Não. Quero enaltecer que o trabalho em equipe, muitas vezes, ele supera expectativas, é uma somatória de competências, é uma somatória de habilidades, e hoje é necessário você desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe. Evidentemente que a equipe necessita de um líder que conheça os membros da equipe, que tenha conhecimentos, que dê exemplos, que tenha uma comunicação adequada, que tenha uma resiliência, que tenha criatividade.
tudo que envolve o trabalho de liderança é, ou melhor, está atrelado à equipe. Liderança e equipe são dois termos que se cruzam. Não se fala em líder se não houver equipe e vice-versa. Portanto, sugiro aí que aquelas pessoas que sintam vontade de liderar, capacidade de conquistar liderados, que pensem nesse módulo, estudem. Há uma vasta literatura a respeito do trabalho em equipe, a respeito de trabalhos de equipe de alta performance, um tema novo, um tema na moda. Então, se aprofunde nisso, se este tema, equipes e liderança, toca você de alguma maneira. Numa equipe, todo mundo se expõe e não se constrange com os erros. É com os erros que evoluímos. Aí está um dos princípios do trabalho em equipe. Se somos uma equipe, a bola foi para você e você errou, passou mal a bola para o companheiro, se distraiu ou não teve o desempenho desejado, entendemos que se você faz parte da equipe, certamente você percebeu o erro e o erro não será um motivo de prejudicá-lo. Na verdade, o erro em equipe é uma forma de observação a respeito do que pode ser melhorado. Este slide com esse gráfico mostra que no cartório, eu vejo cartórios, o pessoal de notas trabalha de um jeito, o pessoal do registro civil trabalha de outro jeito, o pessoal do tabelionato trabalha de... Quando na verdade o objetivo é que todos os setores, todos os grupos trabalhem com um objetivo só. Qual? Satisfazer o cliente, agilidade, entregar serviços no prazo. Então, muitas vezes você vê setores do cartório, grupos de funcionários do cartório que trabalham bem e ao mesmo tempo você vê setores que não trabalham tão bem. Quer dizer, observa-se o trabalho no cartório em grupo, ao passo que o trabalho em equipe, o objetivo é que todos, como a gente costuma dizer, trabalhem com o mesmo objetivo, direcionados na mesma conquista, na mesma necessidade. Portanto, há pessoas que trabalham bem em grupo e têm dificuldades de trabalhar em equipe. Veja só o que é necessário adquirir para subir esse degrau do trabalho em grupo para o trabalho em equipe. O trabalho em equipe exige uma alternância de funções, um compartilhamento de informações, uma proatividade maior, enfim. Há determinadas habilidades que a equipe deve desenvolver. Neste slide eu trago dois tipos de equipes. Então você vê aí essas bolinhas do lado esquerdo e as bolinhas na forma de uma flecha do lado direito. Tipos de equipes, puxa, como é que eu posso explicar isso? Então do lado esquerdo, assim que eu apertar aqui o meu notebook, você vai perceber o quê? Do lado esquerdo nós temos a formação de um grupo, de uma manada de búfalos. Todos eles enfileirados e são liderados por um búfalo certamente mais forte, mais capaz, talvez mais inteligente, mais esperto. E toda a manada não questiona, simplesmente segue aquele búfalo líder, aquele comandante, o chefe da manada. Ao lado direito, nós temos a famosa formação do voo dos gansos. Então nós temos naquela formação em V, um ganso lá na frente que lidera os demais, dá o ritmo, ele é que mostra a direção a seguir. Ao passo que os búfalos não conhecem o caminho a seguir, na formação à direita, os gansos, todos eles conhecem a direção a seguir. Haja vista que aquele primeiro ganso ali da ponta, quando ele se cansa, quando ele percebe que o ritmo dele vai diminuir, ele vai para o final do bando e um ganso imediatamente assume a função do líder. O que a gente percebe então? Que na formação das equipes, como a formação do voo dos gansos, todos os gansos reúnem condições de assumir o papel do líder. Ao passo que na formação dos búfalos,
quando uma pessoa falta, quando uma pessoa deixa de atuar naquela área fica descoberta, fica desocupada. Portanto, aquele trabalho não é realizado. Então, eu sugiro que os cartórios trabalhem como equipes, ou seja, faltou determinado funcionário, haja outro funcionário que conheça um pouco daquela atividade, tenha determinadas competências e supra a falta, a ausência de um grupo. Esse é o trabalho em equipe. Eu vivenciei recentemente num cartório algo muito interessante. Uma funcionária precisou se ausentar, precisou levar o filho no atendimento médico e os colegas disseram, vai tranquila, fica o tempo que for com o seu filho, que nós vamos suprir a sua ausência, fica tranquila. Aí eu gostei dessa frase que eu escutei lá. Amanhã cedo você vai chegar e os seus trabalhos, a sua mesa vai estar muito organizadinha, porque nós demos conta do seu trabalho durante a sua ausência. Esse é o trabalho em equipe. Isso que eu estou contando para alguns, isso é utópico, isso não funciona no meu cartório. Se não funciona ainda, fica o alerta. Que tal nós evoluirmos no sentido do trabalho em equipe? Fica aqui a provocação. Aqui temos a importância das equipes, as características das equipes, pequeno número de pessoas com habilidades complementares, várias formas de pensar, ligadas no mesmo objetivo, pessoas empenhadas numa mesma tarefa e todas elas demonstrando confiança nos componentes da equipe. Quer dizer, deixo o trabalho com você, como somos uma equipe, posso confiar que você vai dar o melhor de si. Formação do espírito de equipe. Esse é um termo muito usado no mundo corporativo. Há um espírito de equipe nessa empresa? Como é que a gente percebe isso? Se nós notamos união dos componentes, se nós notamos uma comunicação aberta, envolvendo sinceridade e franqueza, se as pessoas colocam a sua criatividade nos momentos adequados à disposição da equipe, todo mundo focado no mesmo objetivo, vencer o campeonato lá na frente. Outra característica que nós percebemos no espírito de equipe é que os membros da equipe são polivalentes. O que é isso? Eu sei um pouco da sua atividade, você sabe um pouco da minha, eu procuro aprender a de fulano, a de ciclano. E, finalmente, a gente percebe o espírito de equipe quando todos têm consciência de que o sucesso não é deste ou daquele, o sucesso é de todos. No passado, nós iniciávamos um trabalho, no ambiente de trabalho, nós trabalhávamos com os nossos braços e as nossas mentes. Isto evoluiu para... Trabalhamos hoje com mentes e corações. O que eu quero dizer com isso? Que o trabalho em equipe exige um sentimento, um engajamento, um comprometimento maior. Por isso, então, que enaltecemos a evolução que é trabalhar em grupo no cartório e trabalhar em equipe. Hoje dei um exemplo e vou trabalhar um outro exemplo. Recentemente, dando um treinamento num cartório, percebo um auditório ali com 60, 70 pessoas e as duas fileiras no meio, ninguém sentado ali. Um vão ali. Funcionários à direita, à esquerda, ninguém sentado no meio. Que é isso? Por que esse vão aqui? Aí uma pessoa falou, sabe o que é, seu Gilberto? É que ali trabalha o pessoal do primeiro andar e do outro lado trabalha o pessoal do térreo. Mas como então? Esse é o motivo dessas duas fileiras vazias. Ali é um setor, ali é outro. Quer dizer, eu estava diante de um cartório que declarava dessa maneira que ali o que manda é o trabalho em grupo e não o trabalho em equipe. Porque se fosse um trabalho em equipe, com o espírito de equipe dito há pouco nesse slide, certamente as pessoas trocariam experiências, conversariam e se comunicariam com mais transparência e facilidade. Veja só, hein? E o seu cartório? Como é que é aí, hein? O pessoal trabalha em grupo, em equipe? Já sabe como é? E você? O que pode fazer para levar esse espírito de equipe para o seu cartório? O combustível é esse, afetividade e transparência, não é? Então, mais uma reflexão. Esse bloco 4 é o bloco das reflexões, né, pessoal?
Olha a minha pergunta, como eu funciono quando trabalho com os outros? Dou tudo de mim? Finjo que dou tudo de mim, mas na verdade não dou todo o meu gás? A outra pergunta, o que posso e quero melhorar para levar o espírito de equipe ao meu cartório, de forma que as pessoas trabalhem com mais eficiência, comprometidas, mais engajadas, com um sorriso no rosto, com postura profissional, francas, trabalhando de forma sincera com os clientes internos e com os usuários, né, com os clientes, que são muito importantes, né, pessoal? Então, fico aqui provocando você, né? E aí? Como é que você está? Bem preparado para evoluir e trabalhar em equipe? E aqui, finalmente, eu pergunto, né, como está o nosso cartório diante de determinadas situações? Vamos refletir. Trabalhamos em equipe, compartilhamos objetivos, focamos sempre os mesmos resultados. Como é que eu sou individualmente diante do meu líder, diante dos meus colegas? Qual é o meu ponto fraco como funcionário trabalhando numa equipe? Certamente acredito que trabalhar em equipe eleva a qualidade do atendimento. Finalizando este slide, trabalhar em equipe é todo mundo ciente de que devemos cantar e dançar o mesmo samba. Lembra da escola de samba? Uma equipe, todo mundo engajado, na mesma velocidade, no mesmo ritmo, compartilhando o mesmo objetivo, o mesmo coração. É disso que a gente está falando, viu, pessoal? Espero que você acredite que isso seja possível lá no seu cartório, lá com seus colegas, por meio de uma comunicação mais adequada. Falando em comunicação, eu entro com este instrumento, que é o feedback, um termo bastante usado hoje. E aqui eu vou dizer o que é esse feedback. Me dá um feedback, quer dizer, me diz aí como é que eu estou indo, me fala como é que eu estou trabalhando. Decidi trabalhar melhor em equipe, como é que eu estou indo? Me diga. Então o feedback é esta ferramenta muito importante, fundamental no trabalho em equipe, que é você comunicar, informar como o outro está trabalhando e receber também as opiniões do outro. O feedback não é um monólogo, o feedback é um diálogo, tanto o receptor quanto tanto o emissor quanto o receptor trocam opiniões no sentido de melhorar o desempenho. Aqui eu dou algumas sugestões, o feedback corrige, promove mudanças, incentiva a melhoria, melhora desempenhos e certamente há pessoas que têm certas resistências. Então, aqui nesse nosso papo breve a respeito do feedback, eu quero dizer, pesquise a respeito disso, como é que eu posso dar feedbacks, como é que eu recebo feedbacks, os tipos de feedback. Veja esse slide que eu coloco ali, feedback positivo, feedback corretivo, o feedback ofensivo, que é o que é o menos o menos recomendado, né, pessoal? Jamais você faz um comentário de alguém que provoque uma defensividade, né, pessoal? Se você começa a falar com a pessoa e ela já se fecha, ela já levanta a guarda, significa que o feedback não é o correto, né? Não é o melhor momento. Há momentos de você dar feedbacks, receber feedbacks. Estude isso. O que é o feedback, portanto? É uma maneira de você explicar, informar, meios de provocar no outro melhor desempenho, melhor postura. Imagina só, né? Você trabalha com alguém e a pessoa, outro dia eu vivenciei isto, né? A pessoa se veste de forma inadequada. Aí você vai falar, você se veste mal, não pode se vestir assim aqui no cartório. Então, por meio de um simples feedback, a pessoa entendeu que ela precisava melhorar a postura. Como é que foi, hein? O líder ali do setor chegou para a pessoa e falou, escuta, olha, eu li aqui um artigo aqui na internet, tirei até uma cópia para você, aqui está, fala sobre postura profissional, sobre como usar o traje adequado no determinado ambiente de trabalho. Quer dizer, simplesmente o fato de você mostrar esse texto já é uma maneira de dar um feedback. Olha,
Você precisa melhorar nessa coisa. Quer dizer, o feedback não é pito, não é puxão de orelha. É apenas uma forma de você comunicar a respeito do desempenho, da postura, do comportamento de alguém. Quando a gente dá feedback, pessoal, nós não usamos o verbo você é isso ou é aquilo, não se usa o verbo ser. Nós usamos o verbo estar. Exemplificando, você está trabalhando desta maneira e isto pode ser melhorado desta forma. Isso é o feedback. Feedback não é pito, não é puxão de orelha, volto a dizer. É apenas uma expressão de uma maneira, uma forma de você expressar como determinado comportamento deve ou pode ser melhorado, sempre com o objetivo de aperfeiçoar o nosso trabalho. Como dar feedback? Eu dou aqui uma receita, uma breve receita, seja descritivo, não rotule a pessoa. Se você der um feedback para um colega ontem e hoje você não rotule, a pessoa de ontem é uma pessoa, a pessoa de hoje é outra. Comunique-se de forma adequada, fale em seu próprio nome, evite julgamentos. Treine dar feedbacks, aperfeiçoe. O material que a gente trouxe aqui certamente já vai ajudá-lo neste processo, sempre focado no desempenho na pessoa e não na pessoa. O feedback se refere ao desempenho deste ou daquele e não na pessoa. É importante separar o desempenho da pessoa. Recebendo feedback, dou aqui algumas sugestões, ouça cuidadosamente, reconheça os pontos positivos, tente não se justificar, tente refletir a respeito daquele comentário no qual você está sendo foco. Pergunto para você, né? É melhor trabalhar numa empresa em que ninguém recebe feedback? Ou é melhor trabalhar numa empresa onde se dá feedback? Tenho certeza que vocês vão receber. Prefiro trabalhar numa empresa onde o feedback é uma constância. É horroroso você trabalhar muitas vezes ao longo de anos numa empresa e não descobrir. Ninguém te diz como é que você está indo, o que deve ser melhorado. É horrível isso. Então, o feedback é uma ferramenta frequente, muito usada no trabalho em equipe e é por meio de feedbacks que as pessoas evoluem. São sugestões, são recomendações, você percebe aquilo, aceita, evolui com humildade. Esse é o segredo, viu, pessoal? Dar e receber feedback é um dos segredos dos bons líderes. Dar e receber feedback de forma adequada é o segredo das equipes campeãs, das equipes vitoriosas. Pense nisto, ok? Conto então com vocês a respeito de evolução do trabalho em grupo para a evolução do trabalho em equipe. Lembre da formação dos búfalos e da formação dos gansos. Os búfalos, quando perdem o seu líder, ficam completamente perdidos, transtornados, sem saber onde seguir. Ao passo que na formação dos gansos, cada membro da equipe sabe para onde ir, mesmo na ausência do líder. E, finalmente, enalteci aqui a importância dessa ferramenta da comunicação, que é, quando você faz isto, eu sinto isto e o resultado é este. Lembre-se desta frase e lembre-se do seguinte, finalizando. Como dar feedback para o outro? Coloque-se no lugar do outro. Quer dizer, eu no lugar do outro, como eu gostaria de receber um feedback? Essas duas ferramentas são de muita utilidade, bons feedbacks, se aprofunde nesse instrumento, pois ele é fundamental no trabalho das equipes visando a eficiência.